Bom dia, boa tarde, boa noite, futuros espanhóis, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cidadania Espanhola Fácil. Eu sou Samuel Torres e no vídeo de hoje vamos falar sobre busca de documentos e cartórios. Então esse vídeo é para você que está perdido, não sabe onde, como e nem por onde começar a buscar os documentos. E fica até o final do vídeo que eu vou ter uma dica para você que não acha os documentos de forma alguma. Vou dar uma dica super simples, mas que pode salvar o seu processo, tá bom? Antes de tudo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, já se inscreve no canal porque 80% do nosso público ainda não é inscrito. Então, já se inscreve aí para ajudar a gente a monetizar o canal, já deixa o seu like e deixa comentado aqui embaixo. Vou ser um cidadão espanhol para dar sorte no seu processo, para pavimentar essa sua jornada com uma boa sorte, com bons ares. Então, vamos direto para o vídeo. Por onde começar? Pessoal, entenda que certidões de nascimento funcionam como uma espécie de árvore genealógica. Uma vai puxando a outra. Então tenha em mente que a sua certidão de nascimento vai ter os dados da sua mãe, do seu pai, pode conter o lugar que eles casaram, se eles foram casados, e muitas vezes tem os dados dos avós. Então, na maioria das vezes você tem o nome dos avós na certidão de nascimento das pessoas, e você pode ter também a naturalidade dos avós. Se você é neto de espanhol, você pode matar a busca toda somente com a sua certidão. Você acha onde está literalmente todas as certidões que o trâmite pede. A certidão dos seus pais, a certidão dos seus avós, já sabe onde pedir lá na Espanha. Ah, Samuel, mas na minha certidão está falando que meu avô vem de Almeria. Mas eu já liguei a Almeria capital e não está lá. Ou seja, o seu avô é de alguma cidade da província de Almeria, tem centenas de cidades, mas os documentos, o seu documento não fala. O que eu faço? Tá? Então, vai puxando os documentos anteriores ao seu, ok? Qual o documento anterior à sua certidão de nascimento? É a certidão de casamento dos seus pais. Na certidão de casamento dos seus pais, pode ser que você encontre uma variedade maior de dados em relação aos seus avós, né? Uma riqueza maior de dados dos seus avós do que na sua certidão de nascimento. Como seu pai é filho deles, então você vai ter mais dados na certidão do seu pai. Ah, mas no casamento do meu pai não tem. Qual o documento anterior ao casamento do seu pai? O nascimento do seu pai. Então, através de uma certidão, você vai indo atrás da outra, ok? É muito importante você fazer esse efeito de escadinha reverso. É uma coisa que você tem que ter realmente bastante paciência, tá? Busca de documentos envolve paciência, tá? Mas não esquece que você vai colher os frutos disso, que você vai se tornar um cidadão espanhol, tá bom? E qual o documento anterior à certidão de nascimento do seu pai? Se você não tiver essa completude de dados na certidão de nascimento dele, você pode pedir o casamento do seu avô, que provavelmente também vai ser citado na certidão de nascimento do seu pai. Então repara como um documento geralmente cita o outro, tá bom? Então a sua certidão de nascimento fatalmente vai ter os dados da sua mãe, vai ter os dados do seu pai, tá certo? Então é muito interessante você ter isso em mente, porque a busca de documentos da sua família começa com o seu documento, porque você é descendente direto deles. Então, através do seu documento, você vai fazer uma linhagem reversa, a engenharia reversa, podemos dizer assim, e você vai chegar nos documentos e nos dados do espanhol, uma hora ou outra, tá? Outra dica super importante, que é gratuito, não paga nada para fazer, que a gente esquece muitas vezes, mas pergunta para a família. Então, assim, muitas vezes você pode ter um tio, uma tia, ou pode ter um avô, uma avó que guarda os documentos, que tem os documentos antigos, ou que tem uma xerox. É muito comum. No meu caso, da minha família mesmo, tinham pessoas que guardavam documentos antigos sobre o espanhol, né? E a gente foi descobrir isso depois e isso facilitou demais a nossa jornada de busca de documentos. Então, isso é uma coisa que muitas vezes está ao seu dispor, perguntar para a família, e que você não pode esquecer. Não paga nada para fazer, como eu falei. Então, assim, você não tem nada a perder perguntando para sua família, tá bom? Às vezes, nessa brincadeira, você pode achar muito documento importante que vai facilitar o seu caminho, se algum familiar guardou. Outra coisa que é gratuita é deixar o seu like aqui no vídeo. Não esquece de deixar o like, sério, me dá essa ajuda aí para o YouTube poder compartilhar mais os meus vídeos. Mas a gente tem uma ferramenta que de fato também é online e gratuita, muito bacana, chama-se Family Search. É um site de genealogia onde você pode encontrar diversos dados sobre a sua família
ou até mesmo a sua árvore genealógica completa. Então esse site é desenvolvido pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas você fazer a conta nele não vai criar uma relação formal com a igreja, tá bom? Ele é um site realmente voltado para a genealogia. Então na hora que você abre ele e faz sua conta, você vai se deparar com essa tela e você pode vir aqui, pesquisar e registros, tá? E a partir daqui é muito tranquilo de você pesquisar nele, você pode encontrar a sua família toda. Então, vou dar um exemplo, vou procurar aqui, por exemplo, Miguel Sanches. Então, na hora que você pesquisa, você vai ter uma variedade de registros aqui e que você vai verificando se de fato são da sua família ou não, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Quando aparece esse símbolo, é porque esse documento está anexado a uma árvore genealógica. Se isso acontecer, você deu muita sorte, porque de fato, você pode estar lutando para conseguir todos os documentos, para encontrar os arquivos da sua família, e você tem uma árvore genealógica completa que vai te informar os dados de todo mundo, onde cada um nasceu, onde está cada documento. Então, por exemplo, se você clicar aqui e clicar em árvore, você vai estar podendo ver a árvore da pessoa, comparar para ver se é mesmo a árvore genealógica da sua família, tá bom? Aqui, por exemplo, não está muito completa, mas diversos perfis têm árvores genealógicas bem completas, que pode ser o fato, né? Pode ser o caso da sua família. Então, além do Family Search, você tem diversos outros sites de genealogia, você tem o Geneanet, dentre outros, que você pode estar usando para encontrar os dados da sua família, tá bom? Tudo de forma online. E, gente, procura, não custa nada. Nisso você pode encontrar muitos dados importantíssimos sobre a sua família, aqui na internet mesmo, de graça. Então, eu recomendo que você realmente faça isso com muita paciência, tá? Outra ferramenta que pode te ajudar bastante é o site do CIAN, do Arquivo Nacional, tá? Então, ele é um site do próprio governo aqui do Brasil, onde ele anexa muitos cartões de imigrante, dentre outros documentos. Então, aqui você pode encontrar processos de naturalização e cartão de imigrante, que pode te ajudar bastante quando você está querendo achar de onde que o espanhol veio, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, vou procurar um nome genérico. É importante ressaltar, né? Sempre vejam tudo com bastante paciência, ok? Então, assim, peguei o nome genérico, Pedro Alonso. Geralmente, os cartões de imigração, eles vêm aqui com uma setinha de download. Se você clicar aqui, pode ser que ele pule para uma página onde ele vai te mostrar direto o arquivo do espanhol. Pode ser que você encontre até uma foto do seu antepassado aqui. Então aqui, por exemplo, a gente tem um cartão de imigração falando o nome completo do espanhol, a gente tem o nome dos pais do espanhol, a gente tem a cidade na qual o espanhol nasceu, tá? E a data de nascimento dele. Tudo isso para você poder pedir a certidão de nascimento do espanhol já é bem válido, tá? Isso já valida o seu pedido, já te dá um norte de onde seguir. Então é muito importante também esse site aqui do Arquivo Nacional. E é importante que você tenha paciência para o processo todo, tá? Eu sei que a lei está acabando, pode ser desesperador, mas se você não tiver paciência, as coisas não vão andar. Então, é muito importante sim, tenha paciência, pesquise com calma, que uma hora você vai encontrar alguma coisa. Pode ficar tranquilo. Vamos então falar dos cartórios, que vai ser muito, mas muito importante no seu processo daqui para frente. Antes de tudo, qual tipo de cartório eu solicito os documentos? Pessoal, sempre sem erro, cartório de registro civil. Não tabelionato de notas, não cartório de títulos e registros. Não confunda. Cartório de registro civil, onde se faz registro de nascimento, casamento e óbito. Tá bom? Então é muito importante você já fixar isso, tá? Onde eu encontro a informação de qual cartório eu fui registrado. Pessoal, de início, vale a pena ressaltar, geralmente cidades pequenas têm apenas um cartório de registro civil. Quando é uma cidade maior, ele tem vários. Você pode encontrar esse dado na sua certidão de nascimento. Então, toda certidão ou cópia de certidão que você tiver vai estar ali dizendo em qual cartório, qual oficina de registro civil está o seu registro, tá bom? Ou se você não tiver uma cópia aí e morar numa cidade que tem vários cartórios, na dúvida, liga para todos. Uma hora você vai achar. Eu já fiz bastante isso, tá? Ligar em cartórios porque tinham vários na mesma cidade, uma hora achar qual cartório era o dono do registro que eu estava procurando, tá bom? Então você pode fazer bastante isso,
tá? Outro funcionamento muito bacana dos cartórios, que eu vou adiantar para você. Se você tem um pai que nasceu, por exemplo, em Rondônia, o seu avô nasceu no Rio de Janeiro, e você, do estado de São Paulo, você precisa mesmo ficar fazendo ligação e pedido diferente para cada certidão que você quer pedir? A resposta é não, tá? Por quê? Os cartórios hoje em dia têm um sisteminha chamado CRC, que é o que interliga todos os cartórios do Brasil. Então, você pode ir no cartório mais próximo da sua casa, se você preferir, óbvio, e solicitar com que eles façam o intermédio do pedido das certidões. Ou seja, você não precisa estar entrando em contato com o cartório lá de Rondônia, não precisa estar entrando em contato com o cartório do Rio, porque o cartório perto de você pode solicitar essas certidões. Então você passa os dados e eles fazem a solicitação para você. É claro que isso tem um custo a mais, mas que muitas vezes pode compensar, porque às vezes o frete que você ia pagar para o envio dessa certidão é o preço ou até mais do que o outro cartório perto de você pede para solicitar essa certidão através dele mesmo, tá bom? Então é muito importante você ter isso em mente. O cartório não precisa ser dono do seu registro para que ele possa emitir a sua certidão de nascimento. Basta com que você passe os seus dados. Geralmente dados muito importantes para você poder solicitar a certidão de nascimento, tanto aqui no Brasil quanto na Espanha, é o nome completo da pessoa referida na certidão e o nome completo dos pais. Muito importante também ter uma data de nascimento anexa para desempatar possíveis homônimos, né? Pessoas com o mesmo nome ou seu ou da pessoa da certidão, tá? Se não tiver a data, coloca ali um período de nascimento, tá? Se possível, pelo menos o ano de nascimento da pessoa. Então essa questão do CRC é interessante porque você pode até solicitar buscas no próprio cartório. Então, por exemplo, se você tem o nome completo do seu pai, o nome completo dos seus avós, por algum motivo não está achando a certidão do seu pai, você pode dar esses dados para o cartorário no CRC, pedir uma busca e tentar fazer a busca e se localizar, vai te falar exatamente qual cartório está, ele vai te passar o livro, a folha e o termo para você poder solicitar ou para ele mesmo poder estar solicitando. Tá? Então você pode solicitar buscas dentro do cartório de registro civil aqui no Brasil também, tá? Então se você tiver paciência também e souber lidar bem com os cartórios, eles vão poder te ajudar e vão poder te ajudar muito, tá certo? Outra coisa muito importante que os cartórios podem te ajudar, isso definitivamente pode mudar o seu processo, tá? É porque além de fazer os registros, cartórios armazenam documentos que não são deles também. Onde eu quero chegar? Se, por exemplo, você tem um avô espanhol que casou com uma brasileira, mas não está conseguindo por nada achar a cidade desse avô, o documento desse avô pode estar no Brasil. E você tendo um documento, uma cópia da certidão espanhola, né, uma cópia antiga, você pode pedir uma nova. Então o que acontece? Muitas vezes, na hora de casar com sua avó brasileira, o seu avô trouxe da Espanha uma certidão espanhola, ou de nascimento, ou de batismo, e no ato do casamento, ele teve que apresentar essa certidão para poder se casar, e o cartório a reteve. Isso porque, em todo processo de casamento, é de praxe que o cartório fique com uma certidão de cada nubente, tá? Então ele vai ficar com a certidão dos noivos. Isso chama-se o processo de habilitação do casamento. Por isso que muitas pessoas falam assim: fulano se casou, perdeu a certidão de nascimento, agora só usa do casamento. Isso é porque no ato do casamento realmente a pessoa deve ali entregar uma certidão de nascimento. Então, assim, é 100% das vezes que isso acontece? Não é 100%, tá? Até porque os cartórios aqui no Brasil, eles passaram por muita evolução nas últimas décadas. Então, ali a partir da década de 40, eu garanto para você que começa a ter bastante, mas já não é certeza, tá? E para baixo é um pouco mais difícil, mas vale a pena ainda assim você arriscar, tá? Se na habilitação de casamento não tiver uma certidão de nascimento ou batismo do espanhol, pode ser que você encontre declarações que falem um pouco melhor da cidade e do lugar que ele nasceu, tá certo? Mas em geral, você tem uma chance muito grande de que no processo do arquivo do casamento do espanhol aqui no Brasil, tá? Você tem uma cópia antiga da certidão e essa cópia você usa para poder estar solicitando uma cópia nova lá na Espanha, tá certo? Já sabe, se você não está de forma alguma encontrando a documentação do espanhol, falta só esse documento, peça habilitação, tá, de casamento dele. Os cartorários vão desarquivar e se tiver alguma coisa, eles vão te avisar
e você vai estar podendo consolidar o seu processo. Essa dica já salvou o processo de muitas pessoas e eu espero que te ajude também, assim como me ajudou. O seu certo? avô nasceu. Se você quer conseguir sua cidadania espanhola, mas não quer ou não pode arcar com uma assessoria agora, mas ainda quer saber, né, quer ter certeza que está no caminho certo, eu recomendo que você adquira o nosso e-book, que eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Lá você vai ter um tutorial passo a passo de como conseguir a sua nacionalidade espanhola em um único PDF. Tá? E lá você gasta uma fração, muitas vezes, do que uma assessoria cobra. Então, vale a pena você conferir. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like aqui no canal, tá? Já se inscreve e deixa o seu comentário aqui embaixo. Críticas, sugestões e elogios são todos bem-vindos. Vou estar lendo todos os comentários de vocês. Muito obrigado e vamos junto nessa jornada até o passaporte espanhol.